Olá, eu tô aqui hoje para compartilhar com você a respeito de uma parte bem importante da minha vida. Bom, meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. Eu sempre convivi com meu pai, mas o fato de viver em casas separadas acabou nos afastando um pouco mesmo, dificultava, o relacionamento. Para mim, o período mais difícil foi a adolescência. Eu queria atenção, eu esperava do meu pai e cobrava do meu pai algo que ele não poderia suprir, que ele não tinha para me oferecer. E eu lembro exatamente do período em que Deus me confrontou sobre isso, que eu estava exigindo do meu pai algo sobre paternidade que eu só poderia encontrar em Deus. O meu pai não tinha Jesus e eu lembro que alguns anos depois disso ali, logo que eu tirei a habilitação, nós fizemos um combinado que nós leríamos um livro juntos, um livro chamado Uma Vida com Propósito. Então eu ia na casa dele uma vez na semana, nós almoçávamos juntos e conversávamos sobre esse livro. E ali eu tenho certeza que uma semente foi plantada no coração dele. Os anos passaram, em 2016 eu me casei, meu pai me levou até o altar, foi um dia muito especial. E naquele ano ele descobriu que estava com um câncer nas cordas vocais. Então veio um período aí de uns 6 meses muito difíceis e eu me lembro de um domingo em que eu estava visitando meu pai na casa dele, estava ali no quarto com ele e só nós dois nós começamos a conversar sobre a vida, falar sobre Jesus, sobre a vida eterna, enfim. E naquele dia, naquele domingo à tarde, muito emocionado, meu pai aceitou Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, repetiu ali uma oração comigo. Poucos dias depois, ele fez uma traqueostomia e eu nunca mais ouvi a voz do meu pai. Aquele foi o último dia, aquele dia em que ele aceitou Jesus, foi o último dia que eu escutei a voz dele. Alguns meses se passaram e o meu pai veio a falecer. Eu lembro que alguns dias antes dele falecer, o pastor Silas no hospital me perguntou: Lê, seu pai tem Jesus? E pela primeira vez durante toda a minha vida eu pude dizer para alguém: sim, meu pai tem Jesus. A verdade, queridos, é que meu pai faleceu, mas Jesus venceu a morte. No dia em que meu pai recebeu a Jesus, ele encontrou vida e ele encontrou vida de verdade. Deus cuidou do meu coração, Deus cuidou de mim. A verdade é que não importa a nossa idade, quando a gente perde o nosso pai, a gente se sente órfão. E Deus cuidou de mim em todos os sentidos. Eu tenho um padrasto maravilhoso, que é um homem incrível e que assumiu sim um papel de pai na minha vida, mas acima de tudo eu tenho um Deus que me chama de filha todos os dias e que continua repetindo para mim, dia após dia, que a morte não é o fim. Eu espero que o meu testemunho, que essa história da minha vida tenha edificado a sua e que Deus te abençoe em nome de Jesus.